De volta com o programa Tudo Posso e vamos falar de vida saudável. Se você quer ter uma vida mais saudável neste novo ano, uma reeducação alimentar é um grande passo para o sucesso. Além de comer mais legumes, frutas e verduras, outra coisa vem caindo no gosto do brasileiro, o suco detox. Você já ouviu falar, com certeza, né? Como o verão fica cada vez mais quente aqui no Brasil, os sucos são uma ótima pedida para aqueles que querem se refrescar de um jeito saudável. Além de ajudar a voltar à forma após as festas de final de ano, para dar as dicas sobre isso, nós estamos recebendo a nutricionista, a doutora Natália Colombo. Tudo bem, Natália? Como bom, vai? Tudo bom. Feliz e 2016. você, Maria? Para você também. Ai, que bom. Obrigada. Pra nós. Bom, a gente vai falar de suco detox. Isso. Você trouxe alguns ingredientes aí do suco detox, né? Não são só esses, claro, Sim, tem mais, não. né? Existem uma série de ingredientes, né? Porque, na verdade, é interessante a gente falar o que é um suco detox. O suco detox nada mais é do que você juntar alguns ingredientes, alguns alimentos que têm uma ação muito importante em estimular a eliminação de toxinas pelo nosso organismo, tá? Então, um suco detox é isso, é alguma coisa, um alimento detox, algum alimento que faça detox, é isso, um alimento que vai ajudar o nosso corpo a eliminar toxinas. É importante a gente falar que o nosso corpo tem a capacidade de fazer o processo de detoxificação, que é essa desintoxicação sozinho, o nosso corpo faz isso. O problema é que, principalmente, líquido, não é? Sim, o nosso corpo ele daria conta. Só que a gente acaba sobrecarregando o nosso corpo inúmeras vezes. Por exemplo, no final do ano, o que acontece? Verdade. A pessoa deixa, né? Parece que o final do ano é a época que ela quer abusar, que ela quer tirar a barriga da miséria. Ela acaba consumindo uma série de bebidas alcoólicas que vão sobrecarregar o fígado, acaba consumindo um monte de alimento com muita gordura, com muito açúcar. Então, tudo isso sobrecarrega o organismo. E quantos sucos detox você precisa tomar para se livrar desse final de ano? Olha, é importante, bastante. Mas é importante a gente pensar assim, o suco detox, ele vai dar essa força para o nosso organismo. Mas é muito importante, principalmente hoje, dia 1º, a gente caprichar na alimentação, fazer uma alimentação leve, com pouca gordura, com pouco sódio, com muita fibra. Para quê? Pra gente conseguir eliminar toda essa carga do nosso organismo e já começar o ano com o pé direito. Entendi. Né? Então, isso que é muito importante. Até porque, né, com essa sobrecarga que a gente dá de final de ano, tem gente que acaba engordando coisa de 2, 3 quilos, né? E acaba retendo muito líquido. E até porque também junta com esse calor, né, que a gente tá tendo agora. Então, e assim, acumula mais ainda, exatamente, né? acaba retendo muito então, vamos mais. mostrar. A gente tem aqui, couve, é isso? Isso, aqui eu trouxe a couve. Tá, aqui, ó, nesse daqui, gente. Isso, a couve poderia ser substituída aí por outra folha verde escura, tá? Mas aqui eu trouxe a couve. Então a gente precisa não alface, sempre... alface é mais clara. Alface não. A gente poderia pensar numa couve, poderia pensar no Agrião? brócolis, poderia pensar no agrião, poderia pensar no espinafre, tá? Então nesse dia em especial é bastante interessante, não só no suco, mas no dia todo a gente caprichar nessas folhas verde escuras, tá? Tá. Esse daqui é hortelã? Isso, aqui é o hortelã, tá? O hortelã, ele tem uma ação digestiva muito interessante, tá? Então, ele melhora todo o processo de digestão, por isso que no suco verde ele é bastante bacana, tá? Aqui eu trouxe a couve natural, mas o que a gente pode fazer com a couve? A gente pode fazer aqueles cubinhos verdes, né? Que são bastante conhecidos. Então, o que é bacana? A gente pega a couve, bate a couve no liquidificador com um pouquinho de água, só o suficiente pra gente conseguir liquidificar. E coloca bastante hortelã, a gente pode colocar salsinha, para quem gosta, a salsinha também tem ação diurética bem interessante. Coloca em cubinho de gelo e congela, né? Porque tem gente que fala assim, mas comprar couve, a couve estraga, é só pra mim, fica lá na geladeira. Então você faz os cubinhos verdes e aí você coloca no suco esses cubos. É uma excelente ideia. É uma opção agora, super simples. Os nutrientes ficam na folha e tudo, não fala que quando bate não fica e tal? Não necessariamente. Na verdade, sim, o processo de congelamento é a melhor maneira da gente preservar os nutrientes, tá? Então, assim, você até perde algumas coisas dependendo da fruta ou dependendo do legume que você tá usando, mas é a melhor maneira. Então, é interessante você pensar nisso como opção prática. Melhor você fazer isso do que não fazer. E no caso da couve, você mantém bem. O que acontece quando a gente fala de folha verde escura é que o ideal é sempre ela ou ser picada ou ser processada. Ela precisa passar por esse tipo de processo mecânico pra gente ativar algumas enzimas para melhorar essas substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias das folhas verdes escuras. Então, é sempre importante, que no liquidificador isso ia acontecer mesmo, mas sempre picar, por exemplo, o espinafre, sempre picar o espinafre, sempre picar a couve. Então, esse processo de congelamento só vai melhorar. A gente tem aqui pepino, né? Que eu lembro
das mulheres com pepino aqui nos olhos por causa do inchaço, né? O que o pepino faz? O pepino, ele é muito bacana porque ele é super diurético, tá? Ele tem uma ação hidratante também super bacana, tá? E uma outra ação dele muito interessante é a ação alcalinizante, tá? E essa ação alcalinizante a gente pode falar aqui também já aproveitando do limão que vai no suco. O limão tem uma ação super bacana em alcalinizar o pH sanguíneo. E quando a gente se mata de comer, né? Sal, açúcar, gordura, alimentos industrializados, tudo isso acidifica o pH do nosso sangue e aumenta a inflamação. Com isso, a pessoa, isso né, é um pré-requisito para o desenvolvimento de uma série de doenças, mas em pontos mais visíveis, isso está muito relacionado com ganho de peso e com retenção de líquido, inchaço, né, aquela pessoa que vive inchada. Celulite. Exatamente. Então, assim, é sempre bacana a gente incluir alguns alimentos que alcalinizam o pH sanguíneo. Então, quando a gente fala, por exemplo, do limão, uma outra dica seria você sempre começar o dia com um copo de água com metade de um limão espremido. Tem pessoas que fazem isso e a gente nunca sabe se é bom ou se é ruim. Isso é ótimo. Não pra gente falar porque isso quebra gordura, porque isso emagrece, não por aí. Mas simplesmente porque isso vai alcalinizar o pH sanguíneo e alcalinizando o pH sanguíneo você diminui a inflamação. Então, por consequência, a pessoa poderia perder peso. Mas assim, simplesmente por isso. Inclusive, quando a gente pensa num suco detox, é bacana a gente pensar que o suco detox tem que ser sempre em jejum. Tá? Então, o melhor momento de tomar suco de detox é assim que você acorda. E por quê? Exatamente por isso. Porque o nosso corpo está ávido por nutrientes e porque você consegue ter uma absorção muito melhor de todos esses nutrientes. Né? Eles não competem com outros tipos de alimento, com outras proteínas que você consumiu, então sempre em jejum. Tá? E água com limão também sempre em jejum. Mas se eventualmente você tiver um suco, por exemplo, agora, se eu for tomar o suco, tem problema? Não problema. Mas assim, o melhor é quando você toma ele em jejum. Tá. Mas não tem problema nenhum. Se você falar assim, não, mas em jejum é impossível, eu não consigo tomar. Tudo bem você tomar à tarde, mas a gente sabe que o melhor, a melhor absorção que você tem de todos esses nutrientes é de manhã. Certo. Tá? Aqui a gente tem maçã. Isso, a gente trouxe a maçã, aí coloquei a maçã também por uma série de nutrientes, por causa da pectina, principalmente, que ela tem na casca, então é importante a gente bater a maçã com a casca, tá? A pectina, ela é muito bacana porque ela dá saciedade, né? Mas nesse caso, principalmente, o que ela faz? Ela passa como se fosse uma vassourinha pelo nosso organismo, então ela leva tudo que é ruim, né? Então por isso que ela é muito bacana. Então sempre bater a maçã com a casca. Tá? Tá certo. E esse daqui? Esse é o salsão, né? Ou aipo, como ele é conhecido em algumas regiões. Né? O salsão também, ele é muito bacana, ele tem um potencial alcalinizante também muito bacana, tá? E também tem um efeito diurético super interessante, tá? E gengibre? O gengibre, ele é muito bacana, né? O gengibre, ele tem uma ação termogênica super interessante. Então, assim, além da ação termogênica do gengibre, ele tem uma ação anti-inflamatória, ele tem uma ação antioxidante. Então, ele no suco detox é muito interessante. Fala que tem que colocar gengibre meio que em tudo, né? O gengibre, exatamente pela ação termogênica dele, né? Então, assim, seria bem bacana a gente colocar o gengibre no que a gente conseguisse. Além da ação termogênica, o gengibre tem uma série de outras ações. Uma ação muito interessante que ele tem é na melhora de náusea, na melhora de enxaqueca. Então, pessoas que acordam meio... Principalmente hoje, né? Que a pessoa sempre abusa. Verdade, você que tá aí no seu sofá, ficou a noite inteira pulando Exatamente. E tal. Então, o gengibre, ele tem essa ação. Uma dica muito bacana para quem gosta, né? Inclusive hoje, tem pessoas que não gostam muito de tomar água, ou que não vem graça em tomar água, que não conseguem de jeito nenhum chegar na quantidade de água que precisa. Uma dica muito bacana é você colocar rodela de gengibre e folha de hortelã, por exemplo. Que a gente chama isso de águas temperadas, né? Isso. E o gengibre, dessa forma, quando você coloca lá, faz essa mistura e deixa na geladeira. E aí toma durante o dia. Essa mistura ajuda muito nessa náusea, ajuda na hidratação, né, por ser água, mas ajuda muito a melhorar essa questão da ressaca, né? Então ajuda bastante. Até a dor de cabeça, a náusea. Água com gás também pode? A água com gás, a gente até pode. Só que a água com gás, a gente tem que pensar que pelo fato dela ter gás, ela tem uma ação acidificante. E a gente está falando aqui em alimentos alcalinizantes. Então, ela vai acidificar o pH sanguíneo. Tá? É óbvio que é 1000 vezes melhor você tomar uma água com gás do que você tomar um refrigerante, né? Então, assim, existem até que a gente até fala para algumas crianças, por exemplo, algumas dicas de refrigerantes saudáveis, né? O que a gente faz? A gente mistura, por exemplo, a laranja, né? O sumo da laranja com água com gás e com algumas especiarias, com cravo, né? E deixa lá. Isso é muito bacana, né? Porque fica aquele suco com gás. Mas a gente tem que considerar que o gás vai acidificar. E hoje a gente tá falando em tudo que é alcalinize porque a gente quer eliminar todas essas toxinas que a gente conseguiu no Natal e no Réveillon.
Bom, né? nós juntamos tudo isso com limão e tem aqui água de coco. Água de coco, isso. Mas você pode colocar água e água de coco? Pode colocar água, pode colocar água de coco. Aqui eu trouxe água de coco, que também é muito bacana, né? Pelo potencial hidratante dela. Então trouxe água de coco, mas a gente pode variar. Então, para um dia como hoje, assim, dia 1º, que a pessoa bebeu e tal, é bom tomar água de coco. Isso, é bacana a gente usar água de coco. Então, vou e até trocar. porque esse suco, né, desculpa, como ele é bem verde, né, tem pessoas que não toleram muito bem. Então, a água de coco, ela tem um pouquinho de frutose, ela tem um pouquinho mais docinha, né, as pessoas gostam mais. Só mais umas outras observaçõezinhas rapidinhas que a gente poderia fazer aqui, umas adaptações, na verdade, que a gente poderia fazer nesse suco. Aqui, no lugar da maçã, a gente poderia colocar o abacaxi, tá? O abacaxi tem uma substância que chama bromelina, e a bromelina, ela tem uma ação anti-inflamatória também super bacana e também tem uma ação digestiva, tá? Então, assim, tem pessoas que gostam mais do sabor do abacaxi, então a gente poderia substituir pelo abacaxi. Uma outra coisa que a gente poderia... Só uma coisa, será que é por isso que as pessoas comem abacaxi? Muita gente come abacaxi na sobremesa? Sim, exatamente. Entendi. Inclusive, as frutas que a gente geralmente indica de sobremesa, para quem precisa comer alguma coisa na sobremesa, é ou mamão ou abacaxi. Porque o mamão tem a papaina, né, que é uma enzima digestiva, e o abacaxi tem a bromelina, que também tem essa ação digestiva. Então, os dois melhoram a digestão. Entendi. Tá. Então, a gente falou que pode substituir a maçã. Isso, pode substituir a maçã pelo abacaxi, tá? O pepino, no dia de hoje, eu deixaria, exatamente porque ele tem uma ação diurética que é super interessante, tá? Aqui a gente poderia colocar também o manjericão, tá? O manjericão, ele dá um sabor super diferente, né? A gente geralmente põe na comida, coloca né? o manjericão em coisa salgada, né? Então, quando a gente pensa no manjericão num suco, ele fica meio estranho. Mas ele dá um sabor super diferente, tá? A gente pode trocar um pelo outro, fica muito bacana, tá? E uma outra coisa que a gente pode fazer também é incluir, por exemplo, o inhame, né? Tem muita gente que acha estranho colocar o inhame. Mas inhame não é uma coisa Ou tão a batata Yacon. Sim, mas é exatamente por isso. Porque daí a gente deixaria o suco verde com uma outra cara. A gente colocando uma raiz, né? No caso, ou a batata Yacon ou o inhame, a gente daria um pouco mais de saciedade para a pessoa que está comendo que está tomando suco. Então, a pessoa conseguiria passar tranquilamente amanhã só com esse suco, entendeu? Então, não que seria precisaria do café da manhã. Não. Nesse caso, não. Na verdade, esse suco, como a gente não vai coar, né? E isso também é muito interessante, porque a gente tem que considerar que as fibras, elas têm essa ação no nosso organismo. Elas agem como se fosse uma vassoura. Então, elas vão tirar tudo que não presta do nosso organismo, tá? Então, a gente não vai coar o suco, né? Então, essas fibras, elas já vão dar saciedade. Mas tem pessoas que não conseguem começar o dia sem uma quantidade, né, razoável de um bom carboidrato. Então, a gente colocando uma raiz, a gente conseguiria ter um efeito muito bacana. A batata Yacon tem um efeito super interessante, não sei se você conhece, Qual já comeu a batata Yacon? Yacon? Ela parece uma pera. Você consegue comer a batata crua, assim, ela é muito bacana. Não, acho que eu nunca comi essa daí. E ela tem uma ação hipoglicemiante interessante. Então, essa ação hipoglicemiante dela, o que faz? Consegue dar uma regulada nos níveis de glicemia, né? Porque o que acontece? No final do ano, a gente acaba comendo um monte de coisa diferente e aí vira aquele monte de pico, né? De açúcar no sangue, pico de insulina e tudo isso contribui para quê? Acúmulo de gordura, principalmente abdominal, além de uma série de outras coisas. Então, a batata Yacon, principalmente agora, começando o dia, ela vai dar aquela equilibrada nos picos de glicemia e vai diminuir a vontade de doce, fome, né? E principalmente a fome, tá? Ela bom. dá bastante Nossa, saciedade. Super dica essa daí. Bom, vamos fazer então? Vamos começar a fazer? Vamos lá. É só bater tudo, né? Isso, a gente vai bater. Deixa eu só vou deixar você passar pra cá. desse lado. Tá, bom. Pegar couve. O gengibre, eu vou colocar aqui 2 pedacinhos de gengibre, tá? Mas assim, o gengibre, ele vai muito do que a pessoa gosta. Se a pessoa não tá habituada a comer gengibre, se ela não sabe muito bem se gosta ou não, é bacana Melhor sempre não. começar com um pedacinho pequeno, tá? Porque o gengibre, Porque é ele forte, tem... né? Isso, ele é um pouquinho forte. Aqui eu vou colocar o salsão, tá? Aí o salsão eu tô colocando aqui... O salsão você não falou por que Ele tem uma ação alcalina. O salsão, na verdade, ele não tem... Dá pra você substituir por uma série de coisas, dá pra substituir, por exemplo, pela erva doce. Mas eu deixaria o salsão, pelo menos hoje, tá? Porque ele tem uma ação alcalinizante super interessante, ele é super antioxidante, tá? Então hoje seria bacana o salsão. Então aqui eu tô colocando um talo de salsão, tá? Aqui eu tô colocando uma maçã inteira, tá? E aqui a maçã, para ela não escurecer, eu já espremi metade de um limão. Só que eu vou colocar a outra metade. Então, eu vou colocar um limão todo. Tá? Aqui eu tô colocando... Pepino. Tá, vou colocar 2 terços do pepino. 2 terços? Isso, vou deixar aqui um pedacinho só para ele não ficar muito. Aqui eu vou colocar 2 folhas de couve.
Aqui eu vou colocar algumas folhinhas de hortelã. Tá, o hortelã também, ele vai muito do gosto, tá? Mas é uma delícia hortelã, né? Eu também adoro, só tenho suspeita pra falar. E aqui eu vou colocar a outra metade do limão espremido. Aqui do limão também vale uma outra dica. Eu não fiz isso aqui hoje, mas assim, pra quem gosta, você pode bater o limão com a casca. A casca do limão também tem uma substância que chama D-limoneno, que é super interessante. Ela tem uma série de óleos essenciais, tem ação anticancerígena, tem uma série de ações super bacanas, tá? Então a gente também pode considerar, quando for bater o limão com a casca. É um sabor completamente diferente. Então também é uma opção boa. Isso eu nunca ouvi falar. Ele é super bacana. E aí aqui eu vou colocar água de coco. Pra quem... Não, e ele não fica amargo. O interessante é isso. Quando você coloca a casca... Eu sei, eu já fiz esse suco, não fica mesmo. Não fica amargo. Você põe até cobrir? Isso, coloquei até cobrir, vou pôr até mais um pouquinho. Mas aqui isso eu dá coloquei... mais de um suco, né? Isso, aqui tá dando mais de um copo, que eu tô fazendo pra nós duas, né? Que dá 2 porções, tá? Eu coloquei aqui 500 ml de água. Se a pessoa tomar vou tomar outro. Não tem problema. Não? Não tem problema. Tá? Então, Posso ligar? Vamos lá. Posso deixar bater mais um pouquinho? Prontinho. Pronto. Uma outra opção também aqui que seria, que também vai ficar bem melhor, é se a gente colocasse pedrinhas de gelo, né? Também ficaria bacana. Peraí, isso Me aqui ajuda aqui. Meio complicadinho. Opa. Pronto. Né? Pra ele ficar mais geladinho. Então hoje você tá me oferecendo um suco detox. Isso. Doutora Natália, que delícia! Muito bom. Depois que a gente tomar o suco detox, eu quero saber sobre como se livrar dessa gordura extra, tá? Tá ótimo. Que a gente juntou no Natal. E no Réveillon? Bom, saúde. Saúde. Eu adoro. Fica eu muito sou bom. suspeita pra falar. Você também, né? Eu adoro. Muito bom. Não fica ótimo. amargo. Não. Ele é muito tranquilo. Por isso que eu falei até da casca. A casca do limão, se você bate com a casca, ele deixa um pouquinho mais grosso o suco, tá? Mas ainda não assim fica pode muito coar. bacana. Não pode coar. Tá. Tá. A gente tem que pensar também, até puxando, né, esse gancho de suco coado não faz bem. Suco de fruta, gente, não é bom e não faz bem, tá? Então não pode ser indicado, porque quando você faz um suco, vamos supor que você toma um suco de melancia. Você nunca vai comer 1/4 de uma melancia se você pegar a melancia para comer. Só que para fazer um suco, você geralmente usa 1/4, para fazer um copo de suco, 1/4 da melancia até metade da melancia. E aí o que tem lá? Muita frutose, que é o açúcar da fruta. E tudo isso dá um pico de açúcar no teu sangue, E tá? dá mais fome. Dá mais fome, além de acúmulo de gordura abdominal, além de todos os efeitos maléficos do próprio açúcar, tá? Aí você fala assim, não, mas não tem nutriente, o suco de fruta não tem isso, não tem aquilo. Tem, vai ter lá as vitaminas. Só que a quantidade de frutose não vale a pena. Então, não tome suco, coma a fruta. Aliás, essa é uma posição dos nutricionistas atual, né? Porque Sim, antes, é muito atual. Antes todo mundo achava que suco tava ótimo. Que e não sei o quê. substituía a fruta. Mas é que são estudos muito recentes que têm mostrado que a frutose acaba fazendo muito mal pro nosso organismo. Tanto que hoje em dia a gente sempre fala, vai comer uma fruta em qualquer momento. Mesmo uma fruta, sempre come essa fruta com uma fonte de proteína, com uma fonte de gordura, com uma castanha, né? Aqui a gente não tá falando disso por quê? Primeiro porque a gente só tá usando uma fruta. A gente só usou uma maçã pro tanto de suco que a gente fez. E além disso, a gente usou a fruta com a casca e a gente usou uma série de outros compostos que tem bastante fibra e a gente não tá coando. Então, por isso que o suco detox ele pode ser consumido sem problema algum. Bom, o suco detox a gente ficou sabendo, já falamos bastante, né? Agora vamos falar daquela gordura que a gente acumulou, tipo uns 2 quilos. Isso que você falou, as pessoas ganham uns 2 quilos entre Natal e Réveillon. Eu não sei o que a gente tanto faz, se é bebida e tal. É tudo junto, eu acho, tudo. né? Bebida, porque comida. Às vezes esses 2 quilos são reais. Às vezes não são, né? Às vezes não necessariamente. A gente precisa avaliar se é a questão do peso, se é a questão de inchaço, né? Porque esse monte de comida, de repente, isso dá um boom no organismo, né? É um choque contrário que a gente fala. Então, assim, o que é o interessante? Se você ganhou aí 2 quilos nesses dias, o que é interessante? Logo na primeira semana, então, pesou hoje, aumentou 2 quilos, hoje já começa a regular, já começa a segurar, porque assim você consegue controlar. Quanto mais cedo você ganha e você
entra numa alimentação mais saudável para voltar, mais rápido volta. Se você ganhou 2 quilos e vai esperar lá depois do carnaval para fazer, é muito provável que esse peso se mantenha, tá? Se você continuar comendo. Então, engordou, tipo, 1 quilo que seja, por isso que eu falo, é importante a gente ficar sempre de olho na balança. Engordou 1 quilo, já corre atrás desse 1 quilo e já volta pro teu peso normal. Porque se você fala, não, eu engordei 1 quilo, mas semana que vem tem festa, daí a gente vai passando. Bom, muito obrigada, doutora Natália Colombo, eu que aqui agradeço. com a gente, explicando o que é o suco detox, fazendo um suco detox pra gente e também como você perder aqueles 2 quilos que você ganhou do Natal até o Réveillon. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e já voltamos. Passa, né, menina? Nossa, E eu também pergunto muito.